Bom dia, irmãos, graça e paz. Amados, o apóstolo Paulo diz a Timóteo na primeira epístola, capítulo 4, verso 1, assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e espírito de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. Hoje eu quero refletir com você sobre a apostasia a partir da perspectiva, ou seja, do olhar da parábola dos dois fundamentos em Mateus 7, 21 a 29, que diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que é apostasia? Apostasia significa renegar algo que normalmente está ligado à religião, à fé ou a convicções. Na etimologia da palavra, apó, no grego, significa distanciamento, afastamento, ou seja, olhar de longe, e consiste então no afastamento e no distanciamento de algo que fazia parte da nossa vida como verdade ou convicção. E por obedecer espíritos enganadores e a demônios pela hipocrisia dos que fazem ou que falam a mentira, tem cauterizado a própria consciência, ou seja, esses se tornam insensíveis. E é justamente por aqui que ele vai operar, é na essência da verdade, que é o fundamento do Evangelho, que é Cristo. E o olhar da parábola dos dois fundamentos chama a nossa atenção justamente para esse aspecto, quando diz que alguns edificarão sobre a areia e outros sobre a rocha. A pedra que Jacó colocou de travesseiro no deserto, essa pedra foi levada para ser colocada como pedra angular, a pedra de esquina no templo em Jerusalém, mas que também era uma representação, ou seja, uma figura daquilo que viria a ser a confissão de Pedro em Mateus 16, 15 e 18, quando Jesus diz: Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, esta confissão, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu quero concluir, amados, lembrando que o grande desafio apresentado por essa parábola é o fato de que a verificação das bases dessa casa edificada vai ser já no dia da tempestade. E saber se a sua casa foi construída bem ou não no dia da tempestade significa que não vai dar mais tempo para consertar. Não vai dar tempo, pois quando a tempestade chegar será tarde demais. E é por isso que essa parábola começa com o seguinte texto: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos daquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônio? E em teu nome não fizemos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticai a iniquidade. Amados, eu entendo que essa palavra está falando a nós que ministramos milagres, profecias, sinais e prodígios. Essa palavra está sendo dirigida àqueles que ministram. E, no entanto, meus irmãos, temos a oportunidade de rever o fundamento daquilo que ministramos. Paulo diz em 2 Coríntios 6, 2: Eu te ouvi no tempo da oportunidade, eu te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Ou seja, ninguém poderá alegar que não teve oportunidade e tempo para rever os seus conceitos e os seus princípios. Fraternalmente em Cristo, Pastor Ian.